Olá, boa tarde, terceiro período, tudo bom? Bom, depois dessa semana de provas, né, alguns ainda estão realizando algumas provas e realizando alguns trabalhos, mas a gente precisa avançar com a matéria. Antes da aula imediatamente anterior à semana de provas, ou melhor, as duas aulas imediatamente anteriores à semana de provas, foram aulas sobre a teoria da sanção penal, né? Nós procuramos debater os dois lados da moeda em relação a teorias deslegitimadoras e teorias legitimadoras. Primeiro trabalhamos as teorias legitimadoras de um direito penal, né, de um arcabouço jurídico que referenda a necessidade de punição para aqueles que praticam fatos criminosos. E depois nós estudamos algumas teorias deslegitimadoras deste direito de punir, né? Deste arcabouço, desta forma de punir como ela ocorre no nosso país atualmente. Agora, a gente vai para um aspecto mais prático deste mesmo tema. Hoje a gente vai entrar nas penas, nós vamos analisar as penas e trabalhar mais especificamente as penas privativas de liberdade, tudo bem? A matéria hoje ela é bem menos densa, é uma matéria que basicamente está toda regulamentada na lei, então é bastante simples de compreensão, basta a atenção, fazer as devidas anotações, não anotar nada no código, né, porque se nós tivermos uma prova presencial, dificilmente acontecerá, mas enfim, se tivermos uma prova presencial, você não poderia usar este código. No semestre que vem, né, obviamente, a gente vai usar esse mesmo código. Eu já avisei, estou usando para esse tipo de aula um pouco mais simples, mais normativo, vamos dizer assim. Eu uso o livro do Dr. Ricardo Antônio Andreucci, Manual de Direito Penal. Ele é um livro muito bom para você fazer revisão, para você ter um primeiro contato com a disciplina, um primeiro contato com o conteúdo. Muito bem, vamos começar então a trabalhar com aquele nosso programinha de costume, né? Então hoje nós vamos trabalhar pena. Pena, como nós sabemos, é uma espécie de sanção penal aplicada aos imputáveis. Então, pena é uma espécie do gênero sanção penal. Então, sanção penal se subdivide em pena e medida de segurança. Se nós estamos tratando de pessoas imputáveis, nós pensamos no conceito de pena. A pessoa que é imputável, ela pode receber uma pena. A pessoa que é inimputável pela doença mental, pelo desenvolvimento mental incompleto ou retardado, elas não sofrem uma pena, elas sofrem uma medida de segurança. Aquelas pessoas que nós trabalhamos, que são descritas lá no artigo 26 do Código Penal. Tudo bem? Bom, então, pena aqui é a sanção, é uma das sanções penais aplicadas aos imputáveis. Vamos dar uma olhadinha nas características da pena. A pena, ela é personalíssima, a sua aplicação é disciplinada pela lei. Bom, a pena personalíssima nós já tratamos isso, né? Ela não transcende, né? A pena não transcende a pessoa do apenado, não transcende a pessoa do condenado, né? Nós já trabalhamos isso anteriormente. A aplicação é disciplinada pela lei. Aqui é um dos muitos princípios do Beccaria, né? Num crime nulla poena sine lege, não há crime nem há pena sem lei. Então, para que haja a aplicação de uma pena, ela precisa estar prevista em lei, né? É o princípio da legalidade, é o princípio da taxatividade que trabalhamos aqui nesta característica. Ela é inderrogável no sentido de que se ela for aplicada, de que se ela for necessária, ela precisa ser aplicada, não haveria outra alternativa, deixar de aplicar a pena, por exemplo, e ela deve ser proporcional ao crime, e daí isso será efetivado, esta proporcionalidade será efetivada depois, no momento da dosimetria da pena. Tudo bem? Muito bem.
Então, estas são algumas características preliminares da pena. Vamos ver as espécies. Então, nós temos penas privativas de liberdade, restritivas de direito e penas de multa. Então, pena privativa de liberdade é aquela que vai interferir no bem jurídico, liberdade. O indivíduo vai ter a perda ou uma redução do seu direito de ir e vir. Penas restritivas de direito, elas são representadas pela perda de um direito de exercer uma profissão, por exemplo. Perder a licença para atuar como médico, perder a licença para atuar como advogado. E a pena de multa é a pena pecuniária que é aplicada, geralmente em conjunto com a pena privativa de liberdade, nos crimes que têm um desdobramento patrimonial. Então, você vai analisar o crime de furto, por exemplo, existe a pena privativa de liberdade e multa, que é uma punição mais adequada para aqueles crimes que têm cunho patrimonial. Muito bom. Nós temos que lembrar aqui quais são as penas que a nossa Constituição admite. Então, lá o artigo 5º, inciso 46 da Constituição vai dizer que a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Então, a lei pode adotar estes tipos de pena: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Estas são as penas permitidas pela Constituição de 88. Nós temos algumas penas proibidas pela Constituição de 88. Vamos lá, não haverá penas. Então, letra A, de morte. Então, não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. De caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e penas cruéis. Então, estas penas são penas vedadas pela nossa Constituição Federal. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora vamos trabalhar especificamente penas privativas de liberdade. Então, as penas privativas de liberdade, elas têm aquele propósito que, como nós vimos nas aulas anteriores, quando trabalhamos as teorias da sanção penal, legitimadoras e deslegitimadoras, né, do direito de punir, elas têm um propósito que é controverso, mas é de atingir, para que seja atingida a finalidade da pena, que seria de retribuição e de prevenção. Então, estamos falando aqui de prevenção especial e prevenção geral negativa e positiva, prevenção especial negativa e positiva, né, que entraria nesses propósitos de ressocialização, no propósito de reeducação, no propósito de impedir que aquele indivíduo continue delinquindo enquanto ele está preso, né, o fim de inocuizar a pessoa, anular a pessoa por aquele período. Então, a pena é aplicada, a pena privativa de liberdade vai implicar na diminuição do bem jurídico do condenado, que é o bem jurídico liberdade. A pena de prisão, portanto, ela vai ter aqueles fins, ela é uma pena utilitária no Brasil, porque ela busca alguns fins. Então, em regra, em teoria, vamos dizer assim, a pena privativa de liberdade no Brasil, ela busca algumas finalidades. É uma pena utilitária, é uma pena finalista, ela tem uma finalidade, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha Bom, vamos fazer o seguinte, a gente está chegando em 10 minutos de vídeo, a gente vai finalizar esse vídeo para que eu possa enviá-lo sem maiores problemas, e daí a gente volta para analisar regimes prisionais, espécies de pena, e dar seguimento, dar sequência a este tema. Tudo bem? Bom, até breve, até o próximo vídeo e até daqui a pouco no grupo temático.